perguntas? Oi? Lista 2, qual questão? Limite. Olha só, isso aqui é tem N fatores embaixo e N fatores em cima. Imagina que A seja muito grande, muito, sei lá, pensa o maior número que você pode pensar. Tem uma hora que N é maior que A. Certo? Tem aqui a reta real. O A está aqui em algum lugar, isso aqui é uma escala assim. E tem uma hora, né, que você tem aqui o N-1, N, e daqui para frente, né, você vai ter A sobre N mais 1, A sobre N mais 2, A sobre N mais 3, né, e todos esses caras daqui, vamos dizer assim, vamos dizer A sobre N é igual a Q, menor que 1. Né? Isso daqui é menor, vamos chamar esse cara daqui de B, aí você tem, até podia ter parado aqui, mas vamos ver esse aqui, né? Menor que B, que é o cubo, né? Se você for até N mais K, o apagador está aqui. Se você for aqui, então você tem então isso vai para zero. Mais ainda, né? Não só vai para zero, como essa soma, se eu somar esses caras de N igual a zero a infinito, ainda vai dar finito, porque vai ser majorado por uma PG. Tá? Você tem aqui uma PG de razão menor que 1, que vai majorar cada um. Tá certo? Quer dizer, se eu somar esses caras aqui, digamos, eu somei os caras até esse termo aqui. Né? O primeiro termo é 1, A elevado a 0 sobre 0 fatorial 1, depois A sobre 1, A2 sobre 2, A3 sobre 6, etc. e tal. Somei até aqui. Então, está somado. Daqui para frente, os termos que eu vou ter vão estar superados por uma PG de razão menor que 1. Então, eu posso somar. E por isso que eu posso definir, alguma hora, né, eu posso definir E elevado a A como somatório de AN sobre N fatorial, N igual a 0 a infinito. Isso vale para qualquer A real. Essa é uma definição. A gente tem três definições. Tem três definições do que é elevado a x. A primeira é você calcula esse número E. Você não sabe qual é. Isso aqui? Vou voltar.
tem essa coisa aqui. Como é que eu defino E elevado a x? Aí até o ano passado, quem ouviu falar de E, era um número misterioso, 2,7 alguma coisa, irracional, e que se você elevar ao quadrado já é difícil. Agora, se você elevar a π, aí é mais difícil ainda, né? Você vai ter um número... mas não precisa nem ser, se levar mesmo se você elevar qualquer coisa, vai ser complicado, né? Porque você tem um número que é irracional, então você tem que aproximar ele e fazer as potências. Para as potências inteiras, já é chato. Para qualquer outro número, é realmente duro. Então, você tem... Essa é a definição 1. A do ano passado. Definição 2, você tem a função log de 0 a infinito em R, né, que tem esse gráfico assim. A gente sabe que em 0 vai para menos infinito, em infinito vai para infinito, então ela tem uma inversa, né? Você tem aqui y, x, então y igual a log de x, e x igual a e elevado a y. É exponencial, você define a exponencial como sendo a inversa do log, e você vai ter bons argumentos para dizer, tem um número E aqui que coincide com essa exponencial dos inteiros, dos racionais e tal, e é uma definição. E terceira definição, então, a inversa de log. E a terceira definição, eu acabei de apresentar aqui, E elevado a x é somatório de n igual a 0 a infinito de xn sobre n fatorial. Como essa soma vai convergir para qualquer x, então é uma boa definição. Repara que aqui, essa exponencial assim, né? Como você vai ter que ter o log, vamos dizer, o log de E elevado a x é igual a x, então, quando você derivar, a derivada disso vai dar, log de alguma coisa. Então, a derivada é 1 sobre a coisa. Vezes a derivada, digamos que esse aqui seja y. Y' igual a 1. Então, y' é igual a E elevado a x, que é igual a y. Então, o E elevado a x, com essa definição, a derivada é ele mesmo. O que, no ano passado, nem existia derivada. Né? Aqui tem uma coisa engraçada. Se você acreditar, como Newton, que você pode derivar isso termo a termo, você deriva isso, e, bom, o primeiro termo é 0 elevado, x elevado a 0 é 1. 0 fatorial é 1 também, o primeiro termo é 1. Então, o primeiro termo vai dar derivada a 0. Então, vai dar somatório de n igual a 1 a infinito. Aí você deriva aqui, você tem n, x elevado a n menos 1 sobre n fatorial, que é somatório de n igual a 1 a infinito. Corta aqui, né? X elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial. Chamando n menos 1 de n, né? Isso aqui, vou chamar de m, né? Esse é somatório de m igual a n menos 1, de m igual a 0 a infinito de x elevado a m sobre m fatorial, que é o próprio E elevado a x. Então, nós temos 3 definições que pode ser E elevado a x. A pior é a do ano passado. Porque o legal é que essas duas aqui, nenhuma das duas, na verdade, menciona o número E.
Aqui é menos claro, né? Mas aqui dá para você, pelo menos, dizer, bom, é o cara cujo logaritmo é 1. Então, tem como, pelo menos, você tentar calcular ele, assim. Aqui, bom, aqui se tudo der certo, esse é... Pelo fato de que essa função daqui, né, essa e elevado a x, leva a 0 e 1, e a derivada é ela mesma, e essa daqui também leva a 0 e 1, admitindo que 0 elevado a 0 é 1, então as duas levam 0 e 1 e são suas próprias derivadas, então dá para provar que elas são iguais. E aí você, de qualquer maneira, daqui você tira, né, que é igual... se você fizer x igual a 1 aqui, você vai ter para n igual a 0 é infinito, 1. Porque se você botar 1, 1 elevado a n é sempre 1. Então essa soma aqui vira isso. E isso daqui vai ser o número E. Foi um pouco além da sua pergunta. Nós estamos aqui no capítulo de derivadas integrais. O de séries de potências vai vir a partir da semana que vem. Isso aqui? Eu estou dizendo que você também pode chegar em uma definição de E elevado a x, dizendo E elevado a x vai ser somatório de x elevado a n sobre n fatorial. Então, consequentemente, é E elevado a 1, que vai ser essa soma com 1 no lugar de x. Hã? De 0, não, vai somando de 0 a infinito. Entendeu? O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, e aí depois você soma e não consegue nem chegar em 1, somando o resto. Vê que ele está conversando. O quê? Nisso daqui? Eu estou dizendo que... Porque essa conversa aqui me ensejou observar que isso daqui não só tende a 0, quando n tende a infinito, basicamente porque a parcela, os fatores que você bota em cima estão parados em A, os que você bota embaixo estão crescendo com n. Então, mostrei que isso tende a 0. Mas mais ainda, como tende a 0 e fica abaixo de uma PG, então eu posso somar, tem soma finita, qualquer A que eu pegue. E aí eu disse, isso aqui dá origem a essa definição, E elevado a x igual a x elevado a... somatório de x elevado a n sobre n fatorial, para qualquer x. Mas eu tirei do bolso, assim. Mas, e aí, se vale isso, se isso daqui é elevado a x, fazendo x igual a 1, eu tenho isso. Por curiosidade, eu quero saber quanto é. Se é elevado a x, quer dizer, entendeu? Eu estou definindo uma coisa que eu vou chamar de E elevado a x, sem dizer quem é. Dizendo que é essa soma aqui. Estranho, mas eu digo, bom, mas daqui eu pelo menos posso dizer que o E, se isso daqui é elevado a x, o E tem que ser essa soma aqui. Na verdade, o caminho, mais ou menos, eu pensaria assim, o caminho é, se você partir do ano passado, você tem uma definição de logaritmo que permite a você dizer que a derivada do log de x, em qualquer base, é alguma coisa vezes 1 sobre x. Tá? Então, vou fazer um caminho menos torto. Vamos ver, a gente sabe logaritmo. Né? Log de x na base A
A gente sabe, tem certas propriedades, pelo menos a gente sabe que log de 1 na base A é igual a zero, a gente sabe que log na base A de xy igual a log de x mais log de y. Então, daqui, a gente pode dizer, bom, agora eu já aprendi derivada, será que esse bicho... Vamos imaginar que esse logaritmo seja uma função simpática e tenha derivada. Então vou pensar assim, f de x igual a log de x na base A. Então, se eu fizer f' de x, eu tenho que fazer o limite quando h tende a zero, log de x mais h, menos log de x sobre h. Aí eu olho para isso, eu tenho uma coisa que eu sei fazer aqui, o log da diferença, a diferença dos logs é o log do quociente. Então, isso eu sei. Isso aqui, vou escrever assim, porque eu olho para cá, é a única coisa que eu consigo fazer, as coisas que eu sei. Né? Então, isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero do log de x mais h sobre x sobre h. Aí, como eu não tenho nada que fazer, eu digo, isso aqui eu posso escrever de outra maneira, né? O limite quando h tende a zero de log de 1 mais h sobre x sobre h. Tá, dividir aqui, x sobre x1, h sobre x, deu isso aqui. Aí, passam-se meses, anos, talvez eu morra sem nunca ter essa ideia, mas alguém, talvez, ou porque era um gênio, ou porque aconteceu por acaso, depois de alguns meses, ele disse, poxa, mas se eu escrever isso assim, né? Eu posso escrever o log de 1 mais h sobre x menos log de 1 sobre h. Está com cara de derivada, né? Log de 1 é zero. Então, agora está com cara de derivada. Só que aqui é h sobre x, aqui é h. Aí, bom, eu fabrico um h, eu boto esse cara aqui, h sobre x, e multiplico por 1 sobre x. Aí eu digo, isso daqui não depende mais de x, né? Tá certo? Porque qualquer que seja x, o meu h está tendendo a zero, né? Falta aqui manter o limite. Meu h tende a zero, meu x é diferente de zero, então eu posso pensar assim, qualquer que seja x, isso está tendendo a zero. Então, isso aqui é uma coisa que tende a zero, poderia chamar de k. Então, isso aqui é a derivada do logaritmo em 1. Quer dizer, isso aqui, esse limite é 1 sobre x vezes o limite quando k tende a zero do log de 1 mais k menos log de 1 sobre k. Então, esse limite aqui... Então, aliás, é interessante. Para dizer que eu podia fazer isso, eu disse, eu vou admitir que o logaritmo é uma função legal e tem derivada. Mas agora eu estou vendo que se tiver derivada em 1, tem derivada em todos os pontos. Porque se esse limite existe, né, vamos chamar isso aqui de alfa, então isso daqui é alfa vezes 1 sobre x. Então, todos os logaritmos, qualquer logaritmo de qualquer base, tem como derivada 1 sobre x vezes um númerozinho que depende da base. Isso aqui. Tá.
Então, aí, agora, faz sentido eu dizer, não, mas eu agora, logaritmo é uma coisa tão complicada de calcular, que talvez seja melhor eu dizer o seguinte, né? Eu vou imaginar uma base natural do logaritmo, vai ser aquela que vai ter alfa igual a 1. Foi. Ué, porque eu estou calculando esse limite aqui, a derivada em x. Aí fui fazendo a conta e cheguei à conclusão que esse limite é 1 sobre x vezes esse limite aqui. Se esse limite existir, esse existe. Então, logaritmo tem isso. Se eu tivesse que o logaritmo tem derivada em x igual a 1, ele vai ter derivada em todo x. Então, eu posso, a essa altura do campeonato, dizer, olha, eu vou inverter, porque logaritmo é uma coisa tão incalculável, eu não consigo calcular nenhum logaritmo. Né? Eu aprendi, você sabe que eu estudei no colégio, tinha tábua de logaritmos. Entrava no ensino médio, comprava a tábua MEC, tinha lá a tábua de logaritmos no MEC. Você também viveu esse tempo? Ainda mais o cara da contabilidade, então, que tinha que fazer muita conta, imagina. Tinha tábua de logaritmos, você comprava a tábua de logaritmos, aprendia o logaritmo. E tinha lá, eu me lembro que o logaritmo... tinha uns logaritmos de 2, logaritmo de 3, que eram meio na base 10, aí você sabia meio de cor e tal, mas é um mistério. Como calcular o logaritmo de 2 na base 10? Significa que 10 elevado àquele número tinha que dar 2. Eu pensaria assim, bom, a menos que tenha um outro método maluco, tem que ser feito testando 1 a 1. A humanidade deve ter levado 100 anos para produzir uma tábua de logaritmos e tal, com essa definição. Então, é uma definição tão complicada que eu poderia dizer, não, vou decretar o seguinte, o logaritmo natural é aquele em que o alfa é 1. Então, o logaritmo natural, que eu vou chamar de log, não de ln, é tal que log de x, se f de x igual a log de x, então f' de x igual a 1 sobre x. E repare que isso define o logaritmo, porque eu tenho a derivada e eu sei que em 0 e 1 ele vale 0. Então, o teorema fundamental do cálculo, essa função é contínua, log de x é igual a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. A derivada é 1 sobre x e em 1 vale 0. Então, esse é o logaritmo. Está decretado, acabou o logaritmo, é isso. Se você quiser o logaritmo de outra base, você calcula aí, mas essa é a melhor de todas. E é muito mais fácil calcular isso, mesmo, vamos dizer, mesmo a base desse logaritmo não estando clara, mas com essa definição a gente sabe provar que o logaritmo vai para infinito e tal, um monte de coisas, né? Sabe provar que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos e tudo. Então, você tem uma definição, beleza. E aí faz sentido, né, você dizer, bom, tem um número E, e o E é definido assim, log de E é igual a 1. Pronto, é o cara, logaritmo é uma função crescente, vem de menos infinito, vai para mais infinito, então é um cara lá, logaritmo de E igual a 1. Esse é o E. E você define a exponencial como a inversa do logaritmo. ESP. Função inversa, não 1 sobre logaritmo. É a função inversa do logaritmo.
E aí você diz, eu vou chamar isso de E elevado a X. Então, vou dizer, então, E elevado a X é igual a ESP de X. E aquela do x elevado a n, só para dar uma pista, assim, você faz o polinômio de Taylor. Né? Essa exponencial aqui, ó, em zero ela vale 1, a derivada dela é ela mesma, então a derivada em zero é 1, a segunda derivada em zero é 1, a terceira é 1 e tal. Então, se você fizer E elevado a x, perto de zero você aproxima por E elevado a zero, que é 1, né? Depois, a derivada em zero, que é 1, vezes x. Depois, a segunda derivada em zero, que é 1, dividida por 2, vezes x2. Mais a terceira derivada em zero, que é 1, dividido por 3 fatorial, vezes x3. Mais. E, de repente, se você disser, poxa, deixa esse cara embora até o infinito. Dá essa soma infinita aqui, que veremos a partir da semana que vem, vai funcionar perfeitamente, vai ser exponencial. Então, daí, vamos dizer, as três. A primeira definição do ano passado ficou muito difícil, mas a segunda e a terceira estão aqui. Oi. Um mais um sobre x elevado a x, ou 1 mais 1 sobre n. É uma ideia de você. Vamos dizer, você faz a expansão no binômio de Newton e fica parecido com isso. Aliás, é um exercício da lista 2 provar isso. Mas, de qualquer maneira, repara que essa, vamos dizer, calcular o logaritmo pela integral ou exponencial por aqui, talvez permita a gente dar um salto tecnológico, porque a gente querer fabricar os doentes irlandeses para botar lá dentro do computador para calcular isso, a gente não tem tecnologia adequada. Mas, isso, vamos dizer, o papel da engenharia matemática, de certa forma, é construir software que resolva problemas que eram resolvidos com uma maquinaria muito sofisticada. Tá. Bom, essa foi a primeira pergunta. A elevado a n. Aí não, né? Porque se você fizer n elevado a n, sobre n fatorial. Bom, nós sabemos, vamos ver, a gente tem o Stirling, se a gente souber de cor essa fórmula, né, a gente sabe que n fatorial para n grande é parecido com n elevado a n, raiz de 2πn sobre E elevado a n, né? Então, isso aqui, vamos dizer, daria alguma coisa assim, né? E elevado a n sobre n elevado a n raiz de 2πn sobre, que é o n elevado a n. Então, esse aqui é o n fatorial de cabeça para baixo, você corta aqui, E elevado a n ganha facilmente isso aqui, isso vai para infinito. Mas você também pode pensar assim, né? Você faz n, aí você aqui 1, 2, n, né? Então aqui
sempre você vai ter isso daqui, né? Você tem todos os termos aqui de cima acima dos daqui de baixo. Então, por exemplo, você pode dizer, ó, isso daqui, para n a partir de 2, já é, com certeza, maior ou igual a 1. Então, isso aqui já é maior ou igual que n. Né? Então, isso aqui é maior que n, né? Para n... n maior que 2. Né? Então, geralmente, os limites assim passam por você dar uma olhada e dizer, não, peraí. E aí, com alguma sacada assim, vai. Tem aqui esse, vamos dizer, às vezes a gente tem que usar um bicho desse daqui em situações muito mais assim, ali no fio da navalha. Né? Mas, em geral, tem uma certa folga. Oi. Hã? O erro dessa fórmula aqui do n vai ficar muito maior que deveria ser. Ser tipo maior que zero e não podia perder para zero, certo? Eu não estou entendendo. O erro. Qual é o erro de que forma? Aqui tem erro? Ah, dessa daqui? Isso daqui não é igual. Né? Não é erro. A questão é a seguinte: n fatorial é meio difícil assim de, às vezes, você manipular. Então, em algumas situações é melhor, porque isso daqui, esse n aqui tem 1, 2, 3 e tal, tem um monte de número aqui. Aqui você tem n elevado a n, n elevado a n e tal. Então, para n, a ideia é que para n grande, essas duas coisas são parecidas. O que significa que são parecidas? É que o limite do quociente é 1. Tá? Então, por exemplo, para n grande, n ao quadrado e n ao quadrado mais 1 são parecidos. O quociente é 1. A diferença é sempre 1. Você pode até ter coisas piores. Por exemplo, n ao quadrado mais n, né, dividido por n ao quadrado tende a 1. Então, eles são da mesma ordem de grandeza. Mas a diferença tende para o infinito. A diferença é n. Tá? Mas, como você diz assim, tem um erro relativo, você substituir esse por esse, é pequeno. Tá? Mais dúvida? Nenhuma dúvida? A desigualdade triangular? Vamos dizer, no nosso nível de uma variável, a desigualdade triangular é só com módulo. Mas eu chamei atenção para o fato de que ela é uma coisa mais geral. A desigualdade triangular é isso. Você tem aqui esse tamanho A, aí você bota aqui uma coisa de tamanho B e o C aqui, né? E qualquer triângulo, né? Você tem que o C é menor ou igual que A mais B, onde o igual já não tem mais triângulo, né? O igual é quando o triângulo degenera. Menor não dá para ser, né? Porque se o B mais o A for menor do que o C,
significa que você não consegue fechar o triângulo nem degenerando. Então, essa é a ideia do maior ou igual. No caso, vamos ver, no caso da reta, você tem o número A, digamos que ele é positivo. Agora, quando você soma um B, ou aqui ou B está para cá, digamos, supõe que o módulo de B é menor que A. Então, você está aqui, somou o A, bota aqui 0, aqui tem A. Quando você somar B, ou B é positivo, e aí você tem A mais B igual a módulo de A. Quer dizer, módulo de A mais B é igual a A mais B, que é igual a módulo de A mais módulo de B, ou B é negativo. E aí, módulo de A mais B vai ser o quê? Vai ser esse cara daqui, que vai ser igual a A mais B, só que o B é negativo, então isso daqui é módulo de A menos o módulo de B. Então, ou é igual, aqui, módulo de A mais B é A, sim, aqui, tá? E isso daqui é menor que módulo de A mais módulo de B. Então, basicamente, essa coisa boba aqui. Tá? Quando você soma dois números, pensa só isso, você somou dois números, você tem os tamanhos. Ou eles têm o mesmo sinal, quando eles têm o mesmo sinal, você emenda um no outro, e o tamanho da soma é a soma dos tamanhos. Se ele tem sinais opostos, a soma, na verdade, você está subtraindo, né, um do outro. Então, o tamanho da soma, nesse caso, é menor que o maior dos dois, na verdade. Menor que o tamanho do maior dos dois. Não tem essa graça aqui da desigualdade triangular no plano, no espaço. Eu agora peguei um hábito, assim, toda vez que eu te dou uma explicação assim, geométrica, eu olho para a Sofia e vejo o que ela está achando. No passado, tem um aluno, até estava naquela primeira mesa redonda, o Paulo. O Paulo ele não consegue nem começar a pensar se ele não conseguir formular geometricamente a questão. É assim. E o outro Paulo, que é o monitor de vocês, ele já é totalmente algébrico. Sim, a vida. Sabe que acho que já falei para vocês, não vou repetir. Eu li, tem um matemático célebre do século passado, Arnold, que citando um outro matemático do século passado, acho que mudando um pouco, mas ele disse essencialmente que pela alma de cada estrutura matemática brigam sempre um anjo geométrico e um demônio algébrico. Bom, talvez eu possa falar umas coisas ainda. Eu estava pensando no teorema do valor médio, na desigualdade do valor médio. Tem uma coisa interessante nas duas, assim, né, que você, vamos dizer, se você supõe que você tem uma f de A, B em R, né, e você sabe que f' de x é menor ou igual que m para todo x. Então, a desigualdade do valor médio
vai nos dizer que, bom, essa função tem derivada assim, poderia até botar o módulo, né? Mas deixa assim mesmo. Tá? Você tem que f de b menos f de a, né, é menor ou igual que mb menos a. Se você botar assim, né, você vai ter f' de x menor ou igual que isso, que é menor ou igual que m, então você vai ter módulo aqui de... Isso nos permite, vamos dizer, imagina que você é o cara da... Agora, antes eu levei um colega para dar uma aula lá no mestrado que eu estou dando, e ele falou de umas coisas, falou de uma situação na Inglaterra, que um matemático entrou com um argumento matemático importante para provar que não havia evidências para condenar uma pessoa lá e tal. E aquilo foi aceito, e depois começaram a contestar, e gerou uma grande polêmica. E aí eu lembrei do negócio do patrulheiro rodoviário, que lembra do problema que está na nossa lista 1, que o cara veio, passou, aqui tem o pedágio 1, aqui o pedágio 2, né? E quando ele parou aqui, você que está lá, a polícia rodoviária, pediu o talão do pedágio 1 e constatou que lá tinha marcada a hora que ele passou por aquele negócio, e pela hora, mesmo que ele tenha parado o pedágio, tenha ficado conversando com o pedágio, não tenha troco e tal, pela hora não dava para ele ter chegado aqui se ele não tivesse, em algum momento, excedido o limite de velocidade. Tá? Digamos que o limite de velocidade seja m, né, seria uma situação assim, né? Você diz, olha, se você andasse com a velocidade... Aqui você pode supor a velocidade positiva, f' de x menor ou igual que m, então você teria f de b menos f de a menor ou igual que mb menos a. Acontece que você está com isso aqui maior do que esse. Então, você excedeu o limite de velocidade. Tá? É um argumento na contrapositiva. E, por outro lado, se você usar o teorema do valor médio como igualdade, você pode dizer o seguinte, olha, você tem, em algum momento, existe um P pertencente a B, tal que f' de T igual a f de B menos f de A sobre B menos A, e a hipótese aqui, né, é que o f de B menos f de A era maior do que M. Tá? Vamos dizer, se isso daqui, a ideia aqui é que o que ele constatou aqui é que f de B menos f de A sobre B menos A era maior do que M. Portanto, isso aqui não podia ser satisfeito. Mas aqui você só disse, olha, se você tivesse andado a velocidade abaixo de m o tempo todo, isso aqui não podia ter acontecido. Aqui, eu estou dizendo, olha, você andou isso daqui nesse tempo. Então, tem um tempo, tem um momento, é um teorema, tem um momento em que você andou a velocidade acima da máxima. Vamos dizer, tá igual a tanto que nesse caso daqui é maior que m. Então, porque esse é um teorema de existência, né? Afirma a existência de um T tal que alguma coisa. Então tem uma diferença assim nesse, vamos dizer,
na Suprema Corte Inglesa, pode ser que esse argumento aqui seja mais contestado do que esse. Você diz, não, aconteceu, tem um teorema, tem um tempo lá. Mas parece que a Corte agora tomou uma decisão que está sendo contestada ainda, de que esses argumentos não podem ser aceitos. Então, é uma coisa difícil. Porque um teorema que afirma a existência de um número é sempre um teorema forte. E ele, ele só pode ser algébrico se você der uma fórmula. Um teorema de existência algébrico, ele exige que você basicamente apresente uma fórmula de cálculo daquele número. Os teoremas desse tipo, topológicos, analíticos, eles afirmam a existência sem dar um algoritmo de tempo finito. Na verdade, para cada um deles, tipicamente, deve existir um algoritmo que significa dar uma sequência infinita que converge para o cara que satisfaz esse negócio aqui. Quando a gente demonstrou o teorema do valor médio, lembro que a gente fez uma coisa assim, né? A gente pegou isso aqui e disse, mas é um algoritmo, vamos dizer, delicado, né? Porque você divide isso aqui em 3 e diz, tem esse tamanho assim, esse assim, e aí o valor médio dessas 3 inclinações é essa inclinação aqui. E então, se você andar, pegar esse cara com essa inclinação e for andando assim, e para cada ponto você olhar a inclinação, chegar aqui, você tem a inclinação e tal, você passa de uma inclinação acima dessa para uma inclinação abaixo dessa. Aqui você está com uma inclinação assim e aqui com uma inclinação assim. Então, tem um cara aqui que tem inclinação exatamente igual a metade. Quer dizer, igual a essa daqui, desculpa, metade não. Um cara com o mesmo comprimento, 1/3, e que tem paralelo aqui. Aí você diz, agora eu vou fazer a mesma coisa nesse intervalo e vai ter um cara com tamanho 1/3 desse intervalo que também vai ter a corda paralela, o arco paralelo, a corda paralela à corda inicial. E aí, mais uma vez, então tem um algoritmo. Só que em cada um dos passos desse algoritmo, você tem que mostrar que existe um cara aqui. Vou fazer com mais detalhe. Né? Você tem isso assim. Aí você tem essa corda aqui. Eu quero mostrar que tem um cara com a tangente paralela aqui. Dá para fazer de outra maneira, dizendo, eu vou pegar aqui o cara desse arco daqui, que está mais distante desse segmento de reta, e ele vai ter que ter, aí eu digo, vai ser um ponto de máximo dessa função, vai ter que ter derivada zero e vai dar esse negócio. Mas por outros motivos eu fiz essa demonstração, eu estou lembrando aqui. Eu dividi esse negócio em 3 pedaços iguais. Aí eu olhei e disse, bom, em 3 pedaços iguais. Nesse daqui, eu tenho uma inclinação que é maior do que essa. Nesse daqui eu tenho outra, e nesse daqui eu tenho uma inclinação que é menor do que essa. E isso é inevitável. Por quê? Porque eu tenho aqui A0, A1, A2, A3, esse é B, esse é A. Se eu fizer F de A1 menos F de A0, mais F de A2 menos F de A1, mais F de A3 menos F de A2, estou somando ao contrário, mas está certo? O A1 cancela com o A1 aqui, o A2 daqui com o A2 daqui, isso aqui vai dar F de B menos F de A, porque é o A3 menos o A0. Né?
certo? Aqui é o a zero. Se eu dividir por B menos A, o B menos A é 3 vezes. Isso é 3 vezes esse, 3 vezes esse. Então, eu vou fazer assim, vou botar A1 menos A0, A2 menos A1, A3 menos A2. Na verdade, tinha que botar 3 vezes cada um. Então, eu faço isso daqui e divido por 3. Então, eu estou dizendo que essa inclinação aqui é a média dessas 3 inclinações. É a soma dividida por 3. Então, se esse número é a média desses 3, tem 2 possibilidades. Ou os 3 são iguais a ele, e aí eu posso escolher esse cara daqui, o terço central, e vai ter a mesma inclinação que esse daqui. Se os 3 não são iguais a ele, então algum é diferente. Então algum é maior, e aí tem que ter um menor para compensar, ou algum é menor e tem que ter um maior para compensar. Então significará, como é o caso aqui, ó, eu tenho um maior e tenho, digamos aqui, um outro menor. E aí eu digo, bom, então faz o seguinte, pega esse pedacinho aqui, sai andando daqui até aqui. E em cada instante nesse trajeto, você vai estar com um certo intervalo aqui, que tem esse mesmo tamanho. Esse intervalo vai me dar uma inclinação aqui, que só depende das extremidades. Então, as extremidades estão andando continuamente. Tá? Então, digamos assim, ó, pega aqui alfa, beta. Então, f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa, na verdade, né, o beta é igual a alfa mais h, onde h é esse tamanho aqui. Então, só tem o alfa variando e o beta é o alfa mais h. Isso aqui é o h também. Então, é só o alfa que está andando aqui, ele está andando, isso aqui depende continuamente do alfa que está andando. Então, começa com esse valor aqui, que está acima do f de B menos f de A sobre B menos A, e termina com esse aqui que está abaixo. Então, tem uma coisa que está variando continuamente, começou acima de um valor, terminou abaixo, então, em algum momento, passa pelo valor médio. Em algum momento aqui, esse negócio vai ter que estar exatamente assim. Então, esse é o passo principal, porque agora significou que eu tinha essa corda daqui, nesse negócio, e agora eu tenho uma corda paralela num cara com tamanho 1/3. Se eu repetir esse argumento aqui dentro do amarelo, eu vou ter agora uma outra corda aqui correspondendo a 1/9. E depois assim sucessivamente. E aí eu vou ter uma sucessão de intervalos encaixantes que, no limite, vai tender para algum ponto, e nesse ponto a derivada vai ser igual a esse cara daqui. Mas essa demonstração tem um processo de construção aqui, porque você, a cada passo, eu preciso usar o teorema do valor intermediário. Mas para o teorema do valor intermediário, eu tenho um algoritmo. Lembra que você, no teorema do valor intermediário, você pode dizer, ó, tá assim, tá abaixo aqui, tá acima aqui, eu chamo esse cara daqui de A0, esse daqui de B0, aí pego o ponto médio, é o argumento de bissecção, pego o ponto médio aqui e, bom, aqui vai estar para cima, então esse cara vai ser o B1, esse aqui vai ser o A1. Agora eu pego o ponto médio desses, deu quase certo, mas aí esse cara vai ser o A2, esse aqui vai ser o B2, e assim você vai. Então você tem um algoritmo que produz a sua solução. Você pode aplicar esse algoritmo aqui, mas repara, em cada passo você vai ficar com uma
aproximação, né? Você vai ter que aperfeiçoar de alguma maneira esse algoritmo, porque você não pode levar até o fim o algoritmo para achar o cara amarelo aqui, senão você não acaba e não consegue dar o passo seguinte. Você tem que tentar ter um jeito de aperfeiçoar esse negócio a ponto de você poder, a cada passo, interromper o seu algoritmo e dizer, bom, aqui eu já posso passar para o passo seguinte, aplicar o algoritmo e ir andando. Mas repara que é um processo delicado. Então, mesmo as demonstrações construtivas, elas podem, vamos dizer, ter um algoritmo que não seja muito simples. Oi? Como é que você sabe o quê? Que eles são encaixantes, vai ser por porque esse daqui é muito importante o seguinte, que logo no primeiro passo, você pode garantir que você vai andar para dentro do intervalo. Porque como eu peguei um terço aqui, se o primeiro cara não é A, né, se o meu alfa inicial aqui, vamos ver, se o cara que eu achar aqui, porque poderia, né? Poderia eu já ter uma situação assim, né? Que eu tenho aqui essa corda, e aí no terço inicial poderia ter uma coisa assim, né? Tá? Entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu tomei o cuidado de dizer, olha, não, ou os três são iguais, ou não são iguais. Então, mesmo que tenha esse daqui, tem esse daqui e esse daqui. Então, se os três não são iguais, tem um que está abaixo e outro que está acima. E entre eles tem que ter um igual que é estritamente entre eles. Não está certo? Se eu tenho um cara assim e outro assim, na hora que eu for encontrar esse cara, ele não pode ser esse nem esse. Então, no primeiro passo, eu já sei que eu não estou mais em B nem em A. Isso é uma coisa importante que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver com o fato de que, no fim, a interseção dos intervalos encaixantes tem que estar no interior, porque eu só estou supondo que tem derivada no interior. Mas, de qualquer maneira, ó, o meu ponto da esquerda do intervalo está para cá e o meu ponto da direita do intervalo está para cá. Por construção, porque a cada passo eu estou garantindo que o intervalo que eu estou pegando está estritamente contido no intervalo anterior. De qualquer maneira, está garantido que ele está contido no intervalo anterior. Então, mesmo que o A fosse a primeira extremidade, no próximo o A podia ser a primeira e tal, mas eles são encaixantes, porque está diminuindo de tamanho. Então, eu estou construindo de maneira que eles são encaixantes. Basicamente, seria o seguinte, né? Você está construindo AN, BN, contido em AN-1, BN-1. Isso faz parte da construção. Então, já encaixou. E aqui eu estou usando a definição da derivada, que é o limite não sei das quantas. Eu queria voltar, já que eu estou ainda falando teorema do valor médio agora como igualdade, voltar em duas coisas interessantes que a derivada tem, que são, primeiro, uma coisa que é assim, a derivada não precisa ser contínua. Então, se você tem f no intervalo em R,
derivável f' não precisa ser contínuo. Tá? Exemplo, né? Exemplo, f de x igual a x2 seno de 1 sobre x, se x é diferente de zero, e zero se x igual a zero. Exemplo bem inventado mesmo, né? Você pega aqui a função x2, pega a função menos x2, e o seno de 1 sobre x está sempre entre menos 1 e 1. Então, quando você calcula isso, você vai ter uma função que vai fazer assim. Mais ou menos assim, né? Tá? Quando o x tende a zero, o 1 sobre x tende para infinito. Então, o seno de 1 sobre x fica oscilando entre menos 1 e 1, só que ele está multiplicado por x2 que está indo para zero. Então, você está com uma coisa assim. Então, isso aqui, ó, você tem f' de x. Se a gente calcular para x diferente de zero, a gente deriva aqui, nessa forma. Então, aqui é um produto. Então, derivada do primeiro, 2x vezes o segundo, mais o primeiro, que é x2, vezes a derivada do segundo, que é um seno, então a derivada é um cosseno, vezes a derivada do 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. O sinal menos eu deixei aqui já no começo. Então, você tem isso daqui. Tem derivada em todos os pontos para x diferente de zero. E f' de zero, você calcula na unha. É o limite, quando x tende a zero, de f de x, que é x2 seno de 1 sobre x, menos f de zero sobre x, corta aqui, esse zero desapareceu, seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1, x está tendendo a zero, esse limite é zero. Então tem derivada em todos os pontos. Só que quando x tende a zero, quando x tende a zero, isso daqui tende a zero, é a mesma coisa ali. Só que esse daqui, cosseno de 1 sobre x, não tende a lugar nenhum, fica oscilando entre menos 1 e 1. Então, isso aqui não tende, não tem limite. Então, você tem uma função que tem derivada em todos os pontos, mas em zero ela tem derivada a zero, mas não tem limite em zero, ela é descontínua em zero. Tá? Bom, mas tem... então, se a derivada é descontínua, eu não posso... Não valem os teoremas de funções contínuas. Mas tem umas coisas que valem. Né? Primeiro, todo mundo entendeu esse exemplo aqui? O quê? Aqui, no cálculo do limite, eu substituí f de x menos f de zero sobre x e passei o limite. Certo? E em zero eu não preciso fazer 0 mais h, eu chamei 0 mais x. F de x menos f de zero dividido por x. Passou o limite e a derivada. Tá legal? Então fiz isso. Aí o zero não é nada, cortei esse x2 com esse x. E aí eu tenho x que vai para zero vezes o seno de 1 sobre x, que não vai para lugar nenhum, mas fica entre menos 1 e 1. Então, quando eu multiplico por x, ele vai para zero. Fica lá oscilando, mas cada vez menorzinho. Tá? Então, bom, aqui
existe a derivada em zero, mas não, a derivada não tem limite em zero. Será que a derivada podia ter limite em zero? Então, vou imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho a função e ela é derivável não em todos os pontos, mas exceto num certo ponto x0. Não tem derivada em x0. E supõe ainda que f contínuo em x0. Vou apagar aqui, última chance. Então, imagina agora, eu mudei, é outra situação, né? Eu tenho um ponto, tenho aqui o ponto x0, tenho f de x0, ela é contínua aqui, e ela tem derivada nos outros pontos. Então, olha o que acontece. Ó. Vamos tentar, imagina agora que, será que pode acontecer uma coisa assim, ó, do f' de x0 ter um limite suponhamos agora o seguinte, que existe o limite quando x tende a x0 de f' de x e esse cara é um certo alfa. Então vamos fazer assim, vamos tentar calcular a derivada em x0. Tá? Pega aqui, ó, pega x, x0, f de x, e vamos olhar o seguinte, pega f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Nesse intervalo, entre x0 e x, a função é contínua, porque ela é contínua aqui, aquela é derivada, é contínua também. E tem derivada aqui no meio. Então, isso daqui ó, é igual a f' de algum xi. Né? Tem algum xi aqui no meio, tal que f' de xi é igual a isso. O que acontece quando o x tende a x0? O xi está aqui no meio, ele vai ter que tender a x0. Então, isso aqui, quando x tende a x0, é o limite disso aqui quando o xi tende a x0. Só que esse limite é alfa. Então, a minha função tem derivada em x0 e ela é alfa. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, eu posso ter um ponto em que a função é derivável. Bom, posso ter um ponto em que a função não é derivável. Posso ter um ponto em que a função é derivável e não tem limite a derivada quando você vai para aquele ponto. Mas o que eu não posso ter é um ponto em que a função é contínua, não tem derivada, mas o limite da derivada existe. Porque se o limite da derivada existe e a função é contínua, então a função tem derivada naquele ponto. Então já é uma curiosidade. Quer dizer, a derivada não pode ter uma descontinuidade evitável. Se a função é contínua, a derivada não pode ter uma descontinuidade evitável. Uma descontinuidade evitável de uma função é assim, o limite da função existe, mas por algum motivo a função foi definida de outra maneira naquele ponto. Então você diz, não, tira. O valor que devia ser é esse do limite. Então você poderia ter evitado aquela descontinuidade. Quando o limite não existe, aí você não tem como evitar a descontinuidade. Então isso aqui implica f' de x0 igual a alfa. Tem
uma outra coisa interessante é que se a função tem derivada, quando você tem uma função contínua, você tem uma função contínua, aí tem f. Aí ela tem um valor aqui em A e tem um valor aqui em B, f de A, f de B. Se ela é contínua, eu sei que tem um ponto em que ela se anula. Se ela não for contínua, não vale, né? Se a função é contínua, eu posso passar, né, vir até aqui assim, pular, continuar e pronto. Agora, com a derivada não é assim. Quer dizer, você tem, imagina que você tem a mesma situação assim, você tem aqui a derivada em A, aqui é f' de A, aqui é f' de B. Eu não sei se a derivada é contínua aqui no meio. Sei que ela existe, mas não sei se ela é contínua. Pode ter certeza que se você der um valor aqui, tem algum ponto aqui em que a derivada tem esse valor. O teorema do valor intermediário vale para a derivada, mesmo não sendo contínua. E é uma consequência do teorema do valor médio. Vou mostrar para vocês como é bonitinho. Espero que eu me lembre. Que eu consiga refazer. Imagina então que você tem o seguinte, f de i em r derivado. A e B pertence a i, digamos A menor que B. Vamos supor assim, f de A menor que alfa menor que f de B. Então eu digo que isso daqui vai implicar que existe C entre A e B, tal que f' de C é igual a alfa, mesmo sem saber isso, sem saber que a derivada, sem supor que a derivada é contínua. Pensa assim, aqui tem o A, o f de A, aqui... Bom, o f de A não precisa ser menor que o f de B, vou botar ele maior só para não viciar, né? Aqui o f de A, aqui o f de B, e tem aí o alfa. Né? Aqui é f', né? Então aqui você tem o f' de A, digamos assim, e aqui o f' de B, aqui assim. E o alfa está entre esses dois, né? Isso aqui vai me dar f' de A, aqui o f' de B. Eu estou representando por uma reta, mas, quer dizer, estou dizendo que a derivada é a inclinação dessa reta, aqui a derivada é a inclinação dessa reta. Então, olha só, eu posso dizer que o limite, quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A sobre h igual a f' de A, que é menor que alfa. Então, eu posso garantir, né, que existe um h... Existe um h não, né? Quer dizer, para todo h suficientemente pequeno, esse negócio aqui vai ficar menor do que alfa. Então, quer dizer,
existe um delta1, tal que módulo de H menor que delta1 implica f de A mais H menos f de A sobre H, está perto desse e, portanto, vai ser menor que esse. Tá? E, da mesma forma, né, o limite, quando H tende a zero, de f de B mais H menos f de B sobre H é igual a f' de B, que é maior que alfa. Então, eu posso dizer que existe delta2, tal que módulo de H menor que delta2, na verdade tem que ser maior que zero, né? Implica f de B mais H menos f de B sobre H é maior que alfa. Tá? Então, eu pego um H, tome H diferente de zero, com H menor que o mínimo de delta1 e delta2. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui f de A, digamos que esse H seja positivo, se fosse negativo, né? Eu posso pegar aqui em A mais H, e eu vou ter aqui uma inclinação que é menor do que alfa. E aqui em B, eu vou pegar aqui um B mais H, e eu vou ter uma inclinação maior do que alfa. Tá? Agora eu vou fazer o mesmo truque que eu fiz no teorema do valor médio. Eu vou pegar esse cara daqui e vou sair andando com ele até chegar aqui. Em cada x aqui, vou pegar x mais h. E vou olhar aqui para f de x, né? Porque esse aqui é o f de A, esse aqui é o f de A mais h. Aqui é o f de B, esse é o f de B mais h. Aí eu vou pegar aqui f de x e f de x mais h. Então, o x vai sair de A e vai vir até B. E em cada x, eu pego o x mais h e pego essa inclinação. Essa inclinação vai variar continuamente. Tá? Quer dizer, eu pego x vai de A a B, e eu chamo de m de x igual a f de x mais h menos f de x sobre h. Então, eu tenho, por construção, ó, m de A menor que alfa, que é menor que m de B. Eu construí esse H dessa maneira. Então, eu começo com uma inclinação menor e termino com uma inclinação maior. Como essa função m é contínua, né? Porque o H está parado, só depende de x aqui. F varia continuamente com x, então f de x mais h varia continuamente, f de x varia continuamente, h é o número de vida, então vai ter no meio aqui, em algum lugar, vai ter um certo momento aqui, né, que eu vou ter f de um C, esse ainda não é meu C, f de x barra, f de x barra mais h, e esse
Eu vou ter f de x barra mais h menos f de x barra sobre h igual a alfa. Está entendendo o argumento? Eu estou pegando, em vez de eu pegar a derivada e vê-la variar, eu estou aproximando a derivada por alguma coisa. Como o alfa é maior que a derivada de A, eu posso pegar um H bem pequenininho, de maneira que essa aproximação aqui fique abaixo de alfa. Da mesma forma, perto do B, como f' de B é maior que alfa, eu posso pegar a aproximação com H bem pequenininho, de maneira que isso seja maior que alfa. E como isso vale para todo H suficientemente pequeno, eu posso pegar o mesmo H aqui e aqui. Aí eu saio com esse negócio aqui, e saio andando e olhando a inclinação. A inclinação vai variando continuamente. Como ela começou abaixo de alfa e terminou acima de alfa, tem uma hora que ela vai ser igual a alfa. Aí eu ganhei, agora eu teorema do valor médio. Por quê? Porque nesse intervalo aqui, ó, a minha função está fazendo assim, né? Está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui, fazendo assim. Nesse intervalo aqui, essa inclinação aqui é alfa. E pelo teorema do valor médio, nesse intervalo, tem um ponto C, onde a derivada é exatamente isso. Então, agora existe C entre x barra e x barra mais h, tal que f' de C igual a alfa. Então, é meio surpreendente, né? Porque a derivada, a gente tem um teorema do valor intermediário, que é um teorema bem de função contínua, né? A função tem que ser contínua para aquele negócio valer. A derivada, ela não precisa ser contínua, mas ela pode ser descontínua num ponto, mas se você andar daqui até aqui, ela vai assumir todos os valores entre a derivada aqui e a derivada aqui. Mesmo que ali no meio ela tenha alguma descontinuidade. Porque quando ela tiver descontinuidade, ela vai ter que fazer alguma coisa assim. O limite não vai poder existir. Então, na verdade, repare, naquele x2 seno de 1 sobre x, a nossa derivada, ela tinha um termo cosseno de 1 sobre x que ficava oscilando entre menos 1 e 1. Oi? Hã? M de x é contínua, porque olha só, eu fixei o h. Eu achei aqui que para h suficientemente pequeno, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então, eu peguei um h. Fixei um h diferente de zero, menor que esses dois. Então, isso daqui vai valer, isso vai valer. Aí eu disse, tá bom, esse h está fixado. Então, a minha função é isso. Eu vou andar com o x, e para cada x eu vou pegar o x mais h, vou pegar esse segmento aqui e vou ver a inclinação dele. Mas essa inclinação é dada por essa fórmula aqui, onde h é um número fixo e a variável é x. Então, eu tenho f de x mais h, que é contínua, porque a função que leva x em x mais h é contínua, f é contínua, composta é contínua, f de x é contínua, a diferença é contínua, dividido por h continua contínua. Então, m é uma função contínua. Então, agora eu aplico o teorema do valor intermediário em m. E m começa acima de alfa, aliás, abaixo de alfa, termina acima de alfa. Então, ela passa por alfa. E aí, quando passou por alfa, eu fecho a demonstração. É bonitinho, né? Hã? Uhum. Me lembrei de uma história que eu li em algum lugar, só não me lembro os nomes das personagens, mas falaram para algum grande matemático que um aluno lá, não lembro se graduação, doutorado, tinha largado a matemática e tinha virado escritor. Escritor, alguma coisa assim. Aí ele falou, ele não tinha imaginação suficiente para fazer matemática.
O Hilbert. História assim. Embora tem muita gente que não tem nenhuma imaginação e vive de matemática, fica lá fazendo conta dos outros. Mas esses vão ser eliminados agora pelos avanços da inteligência artificial. Oi. Não, estou pensando se eu faço. Porque meu primeiro impulso é vou apagar o quadro e vou fazer um desenho. Vamos ver. Henrique, você me apoia? Vou apagar o quadro e vou fazer um desenho. Vou repetir. Vamos ver se vai funcionar. Vamos pensar assim, vamos simplificar um pouco a coisa, só para pensar nos argumentos. Né? Eu estou com uma função que começou com uma derivada assim e terminou com uma derivada assim. Né? Então, aqui eu tenho A e eu tenho B. E aqui no meio eu pego, vamos dizer, zero, né? Já que aqui tem uma que começa negativa e termina positiva, vamos dizer que... Eu quero mostrar que tem um ponto aqui no meio que tem a derivada zero. Tá? Então, o que eu fiz foi o seguinte, olha, já que esse cara tem derivada negativa, eu posso pegar aqui... Peguei aqui um intervalo A mais H, onde essa inclinação aqui é negativa. E peguei aqui um ponto, vou pegar do lado de cá, tá? B menos H, B, e aqui também com uma inclinação positiva. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a inclinação do segmento, então, eu pego cada segmento X, né, eu pego cada X, e eu pego o segmento X, X mais H. Então, para cada X, eu vou pegar assim, fazer aqui X, X mais H. E vou olhar para esse segmento e vou calcular a inclinação dele. Tá? Então, para cada X, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de M de X, a inclinação desse cara, que é F de X mais H, menos F de X sobre H. Essa é a definição, certo? A inclinação. Não tem F' envolvido aqui, só F. Como a F é derivável, ela é contínua. Então, isso daqui, ó, H está fixo. É uma constante. Quando eu divido por H, ele é não nulo. Isso daqui é uma função contínua de x, ó, porque a função que leva x em f de x é contínua. A função que leva x em f de x mais h é contínua também, porque eu estou pegando x, levando em x mais h é uma coisa contínua. A f é contínua, então fazer isso é contínuo. Tá? Então, se eu pegar x e fizer f de x mais h menos f de x é contínuo, que é a diferença de duas funções contínuas. E se depois eu dividir por h, é contínuo. Então, essa m aqui é contínua. Agora, eu digo que eu ganhei pelo seguinte, ó, porque m de A é menor que zero, pelo meu desenho.
e m de b é maior que zero. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, m de b menos h eu peguei um h positivo. Tá? Então, eu peguei aqui, ó, em b menos h, né, f de b menos f de b menos h dividido por h é maior que zero. Tá legal? Hã? A f' é que eu não sei se é contínua, mas a f' existe. Como a f' existe, a f é contínua. Qual pedaço? Entre A e B? Sim, a função podia ser só... Eu podia supor também que ela é, vamos dizer, que ela só está definida no intervalo AB. Tá? Podia também. Tá tudo bem? Não, né? Não tá convencido. Eu só disse, ó, tem isso. Agora, esse cara está andando aqui, ó, aqui nesse desenho, ó, digamos que a minha F seja assim. Então, eu tenho inclinação, ela vai diminuindo, na verdade, aumentando, né, porque ela era negativa, vai ficando menos negativa, né? Vai ficando menos negativa, depois ela fica positiva, sei lá. Ela não pode ter passado de negativa para positiva sem se tornar nula em algum momento. Se você enxerga, você está vendo aqui, né? O negócio está vindo, está inclinando assim, tem uma hora que ele tem que ficar horizontal para poder subir. Se você não enxerga, você aplica o teorema do valor intermediário. Você olha para essa função e diz, ela é sempre contínua, começou negativa, terminou positiva, mesmo que... tá certo? Imagina que o problema aqui era provar que em algum momento tinha uma inclinação nula. Só que alguém destruiu a prova do crime. Cortaram aqui e ficou sem o resto. Então, você só sabe que era negativo aqui e positivo aqui. Então, você não pode fazer essa experiência de passar aqui e ver que tem uma hora que fica horizontal. Você sabe, não, mas era contínua. Então, era contínua, começava negativa, terminava positiva, então se anula em algum momento. Então, agora a história é, você encontra um H tal que, para esse H, isso aqui é horizontal. Então, vamos fazer uma versão exagerada aqui. Está aqui o H e tem assim. Se aqui é horizontal, o teorema do valor médio garante que tem uma tangente paralela aqui, que vai ser horizontal. Então, aqui, o que eu estou dizendo, ó, eu não estou mostrando diretamente que a derivada passa por zero. Eu estou mostrando que esse quociente aqui passa por zero. Quando ele passa por zero, ele me define um intervalo em que a figura é essa. Tem esse valor igual a esse. Então, tem um ponto aqui no meio que a derivada é nula. Aliás, esse é um argumento também do teorema do valor médio, é começar por esse caso daqui. Foi. Foi o que eu fiz no começo. Ele deve ter até copiado o seu caderno. Eu fiz x2 seno de 1 sobre x, para x diferente de zero, e zero para x igual a zero. Não sei se vai dar tempo de eu
botar a aula de hoje no YouTube. Porque eu estou... Aliás, ó, vou botar a prova hoje, vou viajar, só volto domingo à noite. E antes vou ter que levar, acho que vou ter que levar minha filha na emergência, que ela conseguiu machucar o pé na véspera da viagem. Vai ser um problema. Então, talvez você não veja o vídeo, mas talvez você deve ter copiado aí. Lembra que eu falei x2 seno de 1 sobre x e tal? Por isso que eu não gosto de copiar a aula. Porque copiando você não presta atenção.